Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de trabalhar algumas questões referentes à epidemiologia descritiva. Vamos lá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, clicar no sininho e se inscrever no canal, assim você poderá continuar acompanhando os nossos vídeos. E se você gostou desse vídeo, compartilha com os seus colegas, com seus amigos, porque você me ajuda bastante. Além disso, eu vou tratar de questões que envolvem epidemiologia descritiva. Portanto, se você não viu o vídeo que trata disto, eu sugiro fortemente que você assista o vídeo que vai aparecer no card neste momento e só depois volte aqui. Combinado? Então vamos às questões. A primeira questão trata da definição de transição demográfica. Transição demográfica é um conceito que visa descrever o comportamento populacional no tocante ao crescimento ou decrescimento de uma população, considerando aspectos como a evolução das tecnologias, da medicina, da urbanização e do saneamento. Em outras palavras, considerando esses aspectos que envolvem o avanço da sociedade como um todo, eu tento compreender como a população cresce ou decresce. A segunda questão se refere à definição de transição epidemiológica. Este é um conceito que visa compreender os padrões de morbidade, invalidez e mortalidade da população e pode estar atrelado a aspectos demográficos, sociais, culturais e econômicos. Em outras palavras, a transição epidemiológica visa explicar os padrões do processo saúde-doença de uma população. A questão 3 traz uma tabela que mostra a composição etária de 4 grupos populacionais do município de São José do Rio Preto e coeficientes de mortalidade por doenças cardiovasculares em 2002 e 2003, segundo níveis socioeconômicos. A questão A pergunta qual a distribuição etária se aproxima mais de uma pirâmide. Perceba que no momento que estamos falando de pirâmide, estamos dizendo que a base ela é mais larga. Então eu vou olhar dos 4 grupos aquele que tem a base mais larga. A base nesse caso se refere à população mais nova. E perceba que isso vai acontecer no grupo 1, com essas porcentagens aqui. Portanto, esta distribuição etária se aproxima mais de uma pirâmide. A segunda questão é, qual distribuição etária aproxima-se mais do formato de barril? No caso do barril, a distribuição etária que se aproxima desse formato precisa ter pouca diferença entre uma classe e outra, entre uma faixa etária específica e outra. Perceba que isso acontece no grupo 4, em que a distribuição ela está disposta de maneira que a diferença entre uma faixa etária e outra se mantém muito pequena. Portanto, o grupo 4 tem a distribuição etária que mais se aproxima de um barril. E, por fim, a questão C diz o seguinte: observando as distribuições etárias, qual se refere à população de melhor nível socioeconômico e qual se refere à população de pior nível socioeconômico? Aí eu vou olhar para o coeficiente de mortalidade. E nós devemos lembrar que expectativa de vida está atrelada a nível socioeconômico. Ou seja, quanto menor a expectativa de vida, mais pobre uma população costuma ser. E neste caso, eu vou observar que a taxa de mortalidade é muito maior no grupo 1, quando eu estou pensando nas idades mais avançadas, e menor no grupo 4. Portanto, o grupo 1 provavelmente é aquele que tem menor nível socioeconômico e o grupo 4 é aquele que tem maior nível socioeconômico. O que reforça o fato, como nós já estudamos, de que distribuições etárias em formato de pirâmide e costumam estar atrelado a pessoas mais pobres e menos desenvolvidas, enquanto distribuições etárias de barril estão atreladas a populações mais ricas, a populações mais desenvolvidas.
A questão 4 diz o seguinte: o índice de envelhecimento populacional é a razão entre o número de habitantes com idade maior ou igual a 65 anos e de 0 a 14 anos multiplicado por 100. Ele nos informa o número de idosos vivos para cada 100 jovens com menos de 15 anos. Com base nessa definição, comente os dados apresentados na tabela abaixo. Ou seja, o índice de envelhecimento populacional é calculado da seguinte maneira: eu pego a quantidade de idosos ou de habitantes que têm idade superior a 65 anos e divido pela quantidade de habitantes que estão entre 0 e 14 anos. Esse resultado eu multiplico por 100. Ou seja, esse índice me permite fazer a seguinte comparação: se eu pegar um grupo de habitantes que estão entre 0 e 14 anos, quantos idosos acima de 65 anos eu vou encontrar para este grupo? E aí perceba, a tabela que nos é apresentada diz o seguinte: que em Niterói, em 1980, para cada 100 pessoas que estão entre 0 e 14 anos, eu encontrava cerca de 21 acima de 65. E este número aumentou para aproximadamente 31 em 91. Considerando a transição demográfica brasileira, isso se deve principalmente à evolução do sistema de saúde público, ao avanço nas políticas de saúde pública e aos avanços na questão da urbanização e do saneamento, e principalmente na prevenção das doenças na terceira idade. É por isso que esse índice de envelhecimento aumentou no caso de Niterói, e esse fenômeno foi observado não só em Niterói, foi observado no país como um todo. A questão 5 diz o seguinte: a esperança de vida é o número médio de anos que ainda restam para serem vividos, presumindo-se inalteração das condições de vida e saúde em relação ao ano considerado, que pode ser calculado por idade e sexo. Na tabela abaixo, são comparadas as esperanças de vida ao nascer, EVN, por sexo, para os municípios de Niterói, que está na região sudeste, Curitiba, na região sul, e Maceió, região nordeste, em 1970, 1980 e 1991. E aqui você tem uma tabela aqui embaixo. Então, basicamente, o EVN é a expectativa de vida, ou esperança de vida ao nascer. Nós chamamos esperança de vida a quantidade de anos que uma pessoa tem até a própria morte. Se nós consideramos a esperança de vida desde o nascimento, então nós temos aquilo que chamamos de expectativa de vida. Neste caso, então, tem a tabela com as expectativas de vida em 3 décadas para 3 cidades em 3 regiões distintas, tanto para o homem quanto para as mulheres. A primeira pergunta é: comparando as EVN no tempo, a que podemos atribuir essa melhora? Considerando a transição demográfica brasileira, nós podemos atribuir essa melhora principalmente a questões de aumento de renda e de melhoria no sistema de serviços públicos de saúde e também nas políticas públicas para a saúde. Item B. Em relação ao sexo, a EVN é sempre maior para as mulheres. Discuta este comportamento. Eu vou apresentar 2 razões culturais para isso, e eu não vou entrar no mérito de se essas razões fazem sentido. Aqui eu não vou trabalhar com o mundo ideal, vou trabalhar com o mundo que nós temos. A primeira razão cultural para que esse comportamento seja observado é que, tradicionalmente, as mulheres ainda são vistas na sociedade como responsáveis pela manutenção da humanidade. Elas são vistas como seres que são destinadas a serem mães e, portanto, precisam ser protegidas. Portanto, há uma tendência de não colocar mulheres para trabalhar em profissões de alta periculosidade, e isso resguarda a vida dela. A segunda razão cultural é que homens são socialmente recompensados por serem agressivos e são ridicularizados quando tentam resolver as coisas de maneira mais calma. Não por acaso, há um estudo do Escritório das Nações Unidas, eu vou deixar o estudo aqui no link da descrição, datado de 2014, que mostra que os homicídios no mundo são cometidos, em sua ampla maioria, por homens, e também eles são as maiores vítimas de morte violenta. Isso é um reflexo dessa cultura de ser agressivo para resolver as coisas, de ter naturalizada a violência.
Ainda há fatores biológicos, como o fato de que as doenças mais letais afetam os homens e eles impactam de maneira muito pequena as mulheres, e essa é uma questão biológica. Eu poderia ficar aqui discorrendo sobre fatores culturais e biológicos que trazem essa diferença, mas o importante que se perceba é o seguinte: algumas dessas questões são de ordem biológica e não há como mexer nelas. Por outro lado, e essa é a primeira vinculação que eu vou fazer entre epidemiologia e educação, as questões de ordem cultural podem ser modificadas. E por isso que nós insistimos, que todos os epidemiologistas insistem em dizer: a educação também auxilia na prevenção de doenças e, mais ainda, pode impactar inclusive na expectativa de vida de uma pessoa. Porque quando você quebra esses preconceitos sociais, você também permite que homens possam ser menos expostos à violência por entenderem que ela não é tão natural assim. Então esse é o primeiro vínculo que eu queria fazer entre educação e epidemiologia. Item C. Comente a tabela comparando a EVN no tempo e no espaço. Então vamos voltar para a tabela. Considerando a expectativa de vida das cidades localizadas em 3 regiões distintas, perceba que as que têm maiores expectativas de vida são aquelas que estão nas regiões mais desenvolvidas do país. E a que tem menor expectativa é justamente aquela que está na região Nordeste. E perceba que em 1991, a expectativa de vida observada em Maceió era inferior à das outras 2 cidades em 1980. Então perceba o tamanho do atraso que fatores econômicos e de desenvolvimento trazem para questões de saúde. Isso é importante que seja observado com essa tabela. E aí, acertou tudo? Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Deixe um comentário aqui logo abaixo para que eu possa continuar dialogando com você e sanar as dúvidas que eventualmente ainda persistirem. Por hoje é só. Até a próxima!